O prazo para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida mudarem o local de votação pela transferência temporária termina dia 22 de agosto. Na eleição deste ano, Ribeirão Preto terá mais de 3.500 eleitores PCDs. O Benedito e o Anderson nunca deixaram de votar. Deficientes visuais, eles fazem questão de escolher nossos representantes. Um perdeu a visão há 8 anos por conta de diabetes. O outro, há 4, pelo mesmo motivo e também complicações por glaucoma. A deficiência não os impede de exercer a cidadania. A gente, como é deficiente visual, a gente não consegue assinar, tem a digital, tudo certinho. Agora eu fiz a digital eletrônica também, que vai ser uma melhoria muito melhor para a gente. Faz questão de votar? Faço questão. Todas as vezes que tiver que votar, estarei lá. A gente fala tanto de democracia, né? E fala tanto de exclusão, né? De deficiente visual com a sociedade. Então, como que os políticos pedem voto, a gente quer manifestar. Então, o direito da gente é votar, para eles verem que a gente está votando, e a hora que a gente for cobrar os direitos nossos, dá para a gente cobrar. Certíssimo. E eles estão entre as pessoas com deficiência aptas a votar nas eleições municipais deste ano. Só em Ribeirão Preto são 3.511, quase 1% dos 477.607 eleitores da cidade. Um aumento de 19% em comparação com o último pleito de 2022. O prédio da Associação dos Deficientes Visuais é zona eleitoral e oferece condições de acessibilidade para todos, com piso tátil e sem nenhum obstáculo. A presidente da DEVIRP é uma incentivadora do voto. As pessoas com deficiência, elas estão preparadas, elas podem e devem votar. Nós temos condições de escolher quem melhor nos representa. Eu vejo aqui, né, nos deficientes visuais, eles são pessoas politizadas, eles estão conversando, eles estão interessando, e isso acontece, felizmente, creio eu, em todas as áreas das deficiências, porque é muito comum nós pensarmos que o deficiente é uma pessoa inexpressiva, e nós temos que mudar esse nosso conceito. Nós temos que começar a pensar que atrás de uma deficiência oculta uma eficiência, e que as pessoas com deficiência estão sim preparados para escolher os seus representantes. A cada pleito, a Justiça Eleitoral se prepara mais para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. Segundo o analista judiciário, todos os locais de votação em Ribeirão têm salas especiais. A Justiça Eleitoral, tradicionalmente, sempre esteve comprometida em garantir, comprometida com a garantia de acessibilidade aos eleitores portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, né? Então, aqui em Ribeirão Preto, todos os locais de votação, eles contam com as chamadas sessões especiais. O que são essas sessões especiais? São aquelas salas de aulas, né, onde estão as urnas eletrônicas, geralmente localizadas no pavimento térreo, sem obstáculos físicos, para proporcionar o maior acesso possível dessa população vulnerável a essas salas, né, para facilitar o acesso. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ainda podem mudar o local de votação. É a chamada transferência temporária, seja para um lugar mais próximo de onde moram ou com mais acessibilidade. O prazo para isso termina no dia 22 de agosto. Esse requerimento ele pode ser feito pessoalmente no cartório eleitoral, mediante apresentação da documentação de identificação pessoal ou por meio de um representante. E para o eleitor que já tem a coleta biométrica, esse requerimento pode ser feito pela internet. Se for um representante, como que é? O representante geralmente tem que estar portando o requerimento por escrito da pessoa e os documentos de identificação pessoal do interessado. No site do Tribunal Regional Eleitoral, basta clicar em autoatendimento ao eleitor, depois em eleição e transferência temporária. Na sequência, é só seguir o passo a passo. Quanto às urnas, elas possuem informações em braille para deficientes visuais e outras facilidades. Ela tem avisos sonoros, né, também, no caso das pessoas com dificuldade de enxergar. E as pessoas com dificuldade de locomoção ou com deficiência, elas podem ser auxiliadas no momento da votação por uma pessoa, né? A pessoa pode acompanhar o eleitor até a urna.
isso é permitido. É importante que a população não só vote, né, não só escolha os seus representantes, mas também acompanhe e depois fiscalize, né, o exercício do mandato pelos prefeitos, vereadores, para poder cobrar as propostas de campanha, né, e exigir os seus direitos. É muito importante as pessoas que vão trabalhar nesse dia, que elas sejam acolhedoras e facilitadoras para que nenhum deficiente, seja qual for a deficiência dele, que ele seja impedido desse momento tão importante do exercício da cidadania. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos no Núcleo de Jornalismo Diego Mariano, vice-presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB. Doutor, nas eleições municipais deste ano, Ribeirão Preto terá mais de 3.500 eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso representa um aumento de 19% em comparação com o último pleito de 2022. É um dado importante para a democracia? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Sim, é um dado muito importante, né? Esse dado, ele retrata o cenário atual da política, onde demonstra que os nossos governantes estão mais atentos ao direito da pessoa com deficiência. E isso vai fazer com que a nossa democracia seja mais exercida pela pessoa com deficiência, que ultimamente vem sendo esquecida nos anos anteriores e traz uma certa dificuldade de acesso, onde nem sempre ele apenas deixa de exercer pela falta de acessibilidade, mas sim também pela frustração, por se sentir constrangido muitas vezes por não conseguir exercer esse direito. Doutor, é importante também que a Justiça Eleitoral esteja cada vez mais preparada para atender o público PCD, né? Sim, é muito importante isso. Precisamos entender que a Justiça Eleitoral vem, sim, a cada ano melhorando isso. Isso é significativo, mas ainda não atingimos o número ideal. Precisamos continuar evoluindo. Eu costumo dizer que, assim como no direito, o judiciário não pode dormir para as violações dos direitos da sociedade, a Justiça Eleitoral e os nossos governantes também não podem dormir aos avanços e às melhorias para permitir o acesso à democracia para os PCDs. E o que tem de acessibilidade às pessoas com deficiência? Nós sabemos que todos os locais de votação em Ribeirão Preto têm salas especiais, mas o que elas oferecem realmente? Eu vou um pouco mais além, né? O que a gente espera que ela ofereça seria um ambiente limpo, sem obstáculos para que ele tenha acesso até essa sala, com uma identidade visual de fácil comunicação para a pessoa com deficiência, rampas de acesso, piso tátil, mas principalmente, além da acessibilidade física, precisamos de pessoas capacitadas nessas zonas eleitorais para atender a pessoa com deficiência. Muitas vezes, quando falamos em acessibilidade, pensamos na questão física, mas o que falta muitas vezes é o preparo de uma equipe para atender e recepcionar e entender a limitação da pessoa com deficiência para acessar o seu direito ao voto. Então, precisamos pensar em políticas públicas que trabalhem cada dia mais na melhoria dos profissionais que vão receber a pessoa com deficiência para exercer o seu direito. E o prazo para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida mudarem o local de votação por essa transferência temporária termina agora, dia 22 de agosto. É mais uma facilidade para todos participarem? Entendemos que foi uma ferramenta muito importante para a pessoa com deficiência, uma vez que muitas vezes ela deixa de exercer o seu voto por se sentir insegura, por entender que o local onde ela está cadastrada para exercer o direito não está preparado para recebê-la. Por mais que todas as unidades eleitorais tenham um setor especial para esses eleitores, entendemos que você permitir que ele mude para um local onde ele conheça e saiba que vai atender às suas necessidades é muito importante. Então, é de extrema relevância essa ferramenta adotada pela Justiça Eleitoral. Doutor Diego Mariano, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e volte mais vezes. Eu que agradeço pelo convite e fico sempre à disposição.